O relatório Brereton, oficialmente conhecido como Inspetor-Geral da Força de Defesa Australiana Afeganistão, IGAD, Inquiry Report trouxe à luz os atos vergonhosos dos membros da Força de Defesa Australiana, ADF, na perseguição da guerra contra o terrorismo no Afeganistão. O relatório encontrou informações confiáveis sobre 23 incidentes nos quais não combatentes foram supostamente assassinados e 2 incidentes com informações confiáveis alegando tratamento cruel de não combatentes. 25 membros ativos e ex-membros da ADF estão implicados nesses incidentes, que envolveram um total de 39 pessoas sendo mortas e outras 2 sendo cruelmente tratadas. Muito tem sido dito sobre questões culturais nas forças especiais, sobre códigos de silêncio, sangramento, arremessos e muito mais, fazendo com que as notícias sejam obscuras e muitos telespectadores e cliques. Eu mesmo passei 6 anos na ADF. Eu era um Rifleman, 343-3. Alcancei o posto de Private, proficiente, e fui destacado para um destacamento não-guerra. Isso foi uma enorme perda de tempo e dinheiro, para a Austrália, não para mim, muito bom pagamento pelo menos. Em meu tempo, recebi uma lição sobre as leis do conflito armado, LOAC, durante meu treinamento de recruta. Durante o treinamento com minha unidade, leis de conflito armado, regras de engajamento, tratamento de prisioneiros de guerra, foram, na melhor das hipóteses, tratadas com a atitude boilerplate escrita no relatório, com foco não em como evitar cometer crimes de guerra, mas em como se proteger se você acidentalmente cometer um. Coisas na linha de se você pode justificar porque você sentiu que sua vida estava em perigo, você estará bem que vemos na maioria das armas do aparato estatal que são permitidas a usar violência explícita e força letal. Na pior das hipóteses, um oficial sênior não comissionado me disse para não me preocupar em fazer prisioneiros ou tratar feridos inimigos e que devemos apenas encaixá-los, termo coloquial para atirar neles. Na pior das hipóteses, um oficial não comissionado sênior, SNCO, me disse para não me preocupar em fazer prisioneiros ou tratar feridos inimigos, ambos são considerados não combatentes sob o LOAC, e que deveríamos apenas encaixá-los, um termo coloquial para atirar neles. Tudo isso foi no contexto de exercícios de treinamento, dentro da Austrália, sem risco iminente de envolvimento em um cenário de incêndio ao vivo, onde estas leis entrariam em jogo. Eu admito que não desafiei isto abertamente, eu o rejeitei como sendo apenas uma instrução de um velho oficial de mandado que era um pouco da velha escola, e lamento isso agora, mas na época eu não era muito mais do que uma criança. Mas não sei quantos dos meus colegas soldados tiveram essa lição, ninguém mais a chamou, mas também ninguém mais falou sobre isso depois. Embora o relatório se limite a investigar as forças especiais da Força de Defesa Australiana, no Exército em geral, as histórias de armas jogadas fora, armas mantidas à mão para plantar nos corpos de pessoas desarmadas mortas em compromissos para satisfazer as regras de engajamento, são um lugar comum. Se elas alguma vez foram necessárias, não posso dizer, mas como indicado no relatório, sua presença implica na intenção de enganar os investigadores. Sei que isto é uma evidência anedótica, mas esta investigação foi iniciada com base em evidências anedóticas. Mas uma das partes mais interessantes do relatório que não foi amplamente coberta são os casos históricos de pessoal militar australiano envolvido em crimes de guerra que são abordados no relatório. Ele cobre supostos crimes de guerra e condenações de australianos servindo no exterior. A queima de aldeias e o assassinato de prisioneiros na Guerra dos Boeres. Pilhagem, estupro e assassinato durante a campanha para acabar com a rebelião Boxer. O assassinato de prisioneiros e civis em Papua Nova Guiné no início da Primeira Guerra Mundial. O incidente Surafend na Palestina, 1918, onde em retaliação ao assassinato de um soldado neozelandês por um ladrão local, aproximadamente 200 Anzac tropas britânicas, seguiram o ladrão até sua aldeia, procederam ao assassinato de pessoas, incendiaram a aldeia e, em seguida, acenderam um acampamento beduíno próximo, matando cerca de 20 a 137 civis. Ninguém jamais foi punido por este incidente, e é relatado que em 1919, foi dito ao 3º Regimento de Cavalos Leves,
não falaremos mais sobre este incidente. Há amplas evidências, de acordo com o relatório, de que os soldados australianos assassinaram regularmente prisioneiros de guerra na frente ocidental na Primeira Guerra Mundial. Bem, a maior cotovia que tive foi em Morlancourt, quando a tomamos pela primeira vez. Havia muitos gires em uma adega, e eu lhes disse: saiam, seus camaradas. Então eles saíram, uma dúzia deles, com as mãos no ar virem seus bolsos para fora. Eu disse a eles. Eles viraram para fora. Relógios e ouro e outras coisas, tudo dicas. Então eu disse: agora voltem para sua adega, seus filhos da puta. Pois eu não poderia ser incomodado com eles. Quando estavam todos em segurança, joguei meia dúzia de bombas mil atrás deles. Eu tinha conseguido as coisas bem, e não estávamos fazendo prisioneiros naquele dia. Robert Graves, Goodbye to All That, 1929, Bergham Books 1995 edition, P168169. Na Segunda Guerra Mundial, as tropas australianas teriam sido indiscriminadas em seus disparos contra soldados e marinheiros japoneses cujos navios haviam sido afundados. Não apenas visando alvos legítimos como barcaças, mas alvos ilegítimos como indivíduos em barcos salva-vidas ou usando destroços para se manterem a flutuar, particularmente após a Batalha do Mar de Bismarck. Além disso, enquanto a Austrália desempenhou um papel na perseguição de crimes de guerra inimigos, a legislação sobre crimes de guerra aprovada em 1945 e 1988 foi explicitamente adaptada para excluir a conduta australiana ou alegações de crimes de guerra por australianos de seu escopo, permitindo que esses crimes de guerra ficassem impunes. O relatório cobre estes incidentes, incluindo incidentes da Guerra do Vietnã e da Primeira Guerra do Golfo, mas deixa de fora a Guerra da Coreia, a emergência malaia, chamada assim, e não uma guerra civil, porque as companhias de seguros em Londres não teriam pago no caso de uma guerra civil, e confrontos com a Indonésia. Mas fundamentalmente, o fio condutor que une estes crimes de guerra, através de todos os conflitos em que a Austrália participou, é a própria participação no conflito em si. Nenhuma quantidade de câmeras de capacete, lições de LOAC, ou mudança cultural na ADF evitará que crimes de guerra sejam cometidos por pessoal da ADF. Enquanto a Segunda Guerra Mundial se destaca como uma guerra de autodefesa contra a agressão fascista e, portanto, é mais justificável, pois a Austrália estava sob ameaça direta de invasão, o papel do capital e do imperialismo na criação da guerra é claro. Todas as outras guerras em que estivemos envolvidos são guerras do imperialismo. Os Boers na África do Sul ameaçaram a hegemonia britânica sobre os recursos minerais do país. A Primeira Guerra Mundial viu os blocos imperialistas ficarem sem espaço para expandir suas economias, e assim foram colocados em conflito para redesenhar os mapas para que pudessem continuar explorando suas colônias. As guerras na Malásia, Coreia, Vietnã, Iraque e Afeganistão foram todas travadas para manter a hegemonia das corporações nos países imperialistas sobre mercados, recursos e mão de obra contra qualquer ameaça que lhe fosse colocada, seja do socialismo, ou de um governo fantoche indisciplinado que não cumpriu a linha. Mesmo as tensões atuais com a China são uma resposta à ameaça que o capitalismo chinês representa para o domínio tradicional das corporações anglo-europeias sobre o capital e o trabalho mundiais. Nenhuma das recomendações do relatório da IGAD irá deter os crimes de guerra. Nenhuma quantidade de câmeras de capacete, lições do LOAC ou mudança cultural na ADF impedirá que crimes de guerra sejam cometidos pelo pessoal da ADF. As câmeras de capacete já estavam amplamente difundidas nas forças especiais e, como evidenciado pelo que registraram, elas não fizeram nada para evitar crimes de guerra. O próprio relatório mostra que as questões culturais na ADF existiram desde sua criação, e não estão limitadas às forças especiais. Os australianos cometeram crimes de guerra em todas as guerras nas quais participaram. Diabos, os australianos estavam cometendo crimes de guerra antes mesmo que houvesse uma Austrália para cometê-los em nome de. Desde o primeiro dia do genocídio dos assentamentos europeus tem se desenrolado. Não há uma reforma da ADF para prevenir crimes de guerra,
a única maneira de fazê-lo é deixar de participar de guerras. Tanto a coalizão como os trabalhistas têm sido firmes defensores do envolvimento da Austrália nas guerras de agressão imperialistas, com oposição zero a conflitos de qualquer das partes, independentemente de seu papel no governo ou na oposição. A tentativa mesquinha do relatório de despolitizar estes crimes de guerra é decepcionantemente idealista, afirmando: a responsabilidade é da Força de Defesa Australiana, não do governo da época. IGAD Afghanistan Inquiry, p. 34. Os governos da época são diretamente responsáveis, eles aprovaram o envio da ADF para estes conflitos e têm o poder de retirá-los. Eles podem, e devem. Mas não o farão porque não serve aos interesses da classe dominante para pôr fim a estas guerras. Eles ganham bilhões com eles, punem qualquer um que os desafie e mantém o controle com eles. Mas acima de tudo, eles precisam deles, o capitalismo precisa deles. Eles precisam de novos mercados, novos trabalhadores, novos recursos, novo capital e o único lugar para obtê-lo é tirá-lo de outra pessoa. Em sua busca incessante de crescimento, eles não vão parar em nada, nem na guerra, nem nos crimes de guerra, nem na destruição literal da biosfera do planeta, para garantir que eles continuem crescendo, continuem explorando e continuem produzindo, não importa o quanto isso cause a morte. Os crimes de guerra são parte da guerra. Não se pode escapar deles, eles acontecerão, seu lado os cometerá, não importa o quanto tentem não fazê-lo. À medida que a escala do conflito aumenta, o mesmo acontecerá com a quantidade de crimes de guerra. Portanto, a solução não pode ser apenas criar mais regras sobre como lutamos contra as guerras, a solução é acabar com as guerras. E assim como concordar em não cometer crimes de guerra não tem parado os crimes de guerra, apenas concordar em parar as guerras não vai parar as guerras. Temos que deter a causa raiz da guerra, temos que mudar a maneira como fazemos as coisas de forma a desestimular a guerra e o conflito e incentivar a cooperação e a colaboração, em um nível fundamental, material. Temos que acabar com o capitalismo e construir o socialismo. Escrito por Jack Berry.